Boa tarde, pessoal. Bem-vindos, né, a mais um momento de interlocução aqui com a gerência da orientação educacional. Hoje a gente vai ter um convidado super especial para estar aqui com a gente nessa conversa. Mais do que um convidado, né, na verdade é um parceiro, né, a parceria da gerência de serviço especializado de apoio à aprendizagem. A gente tem trabalhado muito junto e hoje a gente vai ter aqui uma conversa com vocês participando. Vai ser um momento bem especial, eu acredito. Vamos ver se ele já está por aqui para eu poder chamar. E a gente já começa e aproveita bastante esse tempo juntos hoje. A gente sabe que tem muitos colegas que talvez não possam acompanhar a gente nesse momento, porque estão entrando aí no espaço de formação da IAP, mas avisar que vai ficar gravado aqui, vai ficar gravado também lá no Instagram e no canal da Gespeia. Então é um papo para a gente caminhar ainda mais junto, integrado. E queria te dar a palavra para você dar boa tarde também, Léo. Se apresentar Oi, para a nossa pessoal. galera da orientação, né? Não sei se todo mundo te conhece. Exatamente. A gente acaba se vendo, mas não se conhecendo tantas vezes. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Leonardo. Depois eu vou explicar um pouco melhor, né? Nosso papel, nossa função também. Mas é bom estar com vocês também, nossa gerência e a GOI. É sempre uma vontade de estarmos fazendo coisas juntos, sempre, né? E a necessidade também nos pede isso. Então, a gente possa ter uma tarde bem bacana, bem produtiva, e um bom papo sobre o que fazemos e o que podemos realizar também. Então, estamos juntos aqui e espero que vocês acompanhem, gostem, né, das ideias a serem discutidas, dos temas que vamos propor, tá bom? E a galera aí que é da equipe, né, de apoio à aprendizagem, ou da sala de apoio, ou demais pessoas da comunidade escolar que estejam aqui com a gente. Também me apresentar, eu sou Michele, faço parte da equipe da Gerência de Orientação Educacional. Eu atualmente estou na condição de gerente substituta, mas a nossa gerente é a Érica. Em breve vai ser ela que vai estar por aqui nesses espaços de conversa. E nossa proposta hoje é conversar sobre o tema de integração e acolhimento dentro desse contexto de retorno às atividades pedagógicas, né, retorno às nossas atividades laborais, num novo contexto. Agradecer já também à equipe, né, as demais componentes da equipe da GOI e da GCE que vão estar aqui com vocês no chat, moderando as conversas, dando resposta a alguma pergunta ou outra. Eu sempre estou aqui na tela com vocês, um pouquinho na tela no computador, porque elas vão me mandando também pistas de, olha, tem várias pessoas perguntando tal coisa, e aí eu trago para a conversa, Léo. Sempre quando tem uma coisa assim que está mais pipocando aqui no chat, elas me dão um alerta e aí eu trago aqui para a conversa, tá? E a Legal, o ideia, meu também está aberto aqui, o notebook está aberto também, a gente está aqui, precisando. né? A gente É está só força multitarefa, criativa. gente. Exatamente. É um que um olho no peixe, outro no gato. E assim, qual é a ideia um pouquinho, né, da gente conversar hoje? Eu sei que vocês estão iniciando, né, a retomada ao trabalho, muitas informações, muita coisa para se adaptar e talvez uma ansiedade de ter todas as respostas, de ter tudo muito claro e, infelizmente, a gente ainda não tem um caminho claro para oferecer porque está todo mundo navegando nessa novidade, né? A gente tem os parâmetros, as diretrizes, o que a gente entende que é positivo e estamos nesse trabalho de construção, de criar a melhor condição de trabalho para que a gente possa fazer a nossa melhor entrega educativa para os nossos estudantes, né, dentro dessa condição que a gente está vivendo agora, que é nova para todo mundo. Então, assim, eu sei que tem muita coisa, mas entre essas muita coisa, hoje a gente está querendo cuidar muito especialmente de você, que é profissional na equipe de apoio. Seja na orientação, seja, né, na equipe de apoio especializado. E também, né, de repente, a gente está aqui com professores. A gente olhar um pouquinho, assim, como que a gente se cuida enquanto profissional, que está vivendo esse novo tempo e o desafio da gente aprender enquanto está fazendo, né? A gente não tem a possibilidade do que é a formação inicial, né? Da gente estar lá na faculdade aprendendo e, de repente, desenvolvendo uma técnica ou outra, mas só faz colocar em trabalho depois. A gente está fazendo tudo muito ao mesmo tempo, e a ideia é que a gente possa ter esse papo hoje para pensar um pouquinho o que significa integração, o que significa acolhimento, como que eu me integro a partir da minha interesa, né, e como que eu acolho também a interesa
todo mundo que está aqui vivendo essa mesma realidade. Então, esse é um pouco o escopo da conversa. A ideia é a gente trazer esses marcadores aí, né? Da gente entender que integração, a gente está muito acostumado a falar da integração entre esses dois serviços, né? Da GCEA e da GOI, o que a gente está à frente. Mas é mais do que a integração entre nós da equipe de apoio. Tem a ver com a integração no sentido de se integrar a esse momento. Se integrar com os profissionais da escola, né, os demais profissionais da educação que também estão vivendo esse novo momento, esses desafios. Se integrar à comunidade em termos de estudantes, famílias que também estão, de repente, um pouco perdidos sem saber como se adequar ou como é que vai ser, né, com todas as incertezas. E a entender que integração tem a ver com isso. O que a gente precisa para se conectar? Quais são, de repente, os novos espaços que a gente vai precisar construir? E estar nesses novos espaços tem uns desafios também, né? De como, por exemplo, estar aqui na frente da tela é uma coisa, né? Assim, de você botar seu rosto para jogo, de você ter que cuidar enfim, do ambiente da casa para ele não invadir o espaço aqui da tela. Então, tem várias questões aí nesses desafios postos, né? Para a gente se integrar. E a ideia é que a gente possa hoje pensar nesse momento. E da gente aproveitar bastante essa semana, que é uma semana de formação, que é uma semana de preparação, que a gente se permita não fazer as coisas com tanta pressa, apesar da gente ter muita ansiedade de estar com tudo pronto, da gente poder estar pronto internamente para se colocar em ação, inclusive trazendo os recursos que a gente já tem, lembrando quem a gente é, né, um pouquinho para fazer o trabalho. E na perspectiva do acolhimento, a gente sabe que tem aí o guia de acolhimento que ganhou as ruas, né, as telas, os computadores aí, e que está acessível para todo mundo, mas a gente quer abordar um pouquinho sobre isso. O que significa acolher nesse novo tempo? Para além de dar boas-vindas, né, como que a gente acolhe tudo que está nesse momento e que a gente sabe que não é tão simples, né? E tem muita gente que está olhando o acolhimento e o lugar de acolhimento que os dois serviços, né, está ocupando nesse momento, com um desafio de que assim, vai ser pesado, a gente vai ter que lidar com o sofrimento dos colegas, o sofrimento dos estudantes, das famílias. E sim, tem algumas sombras, né, que a gente vai estar lidando com elas, mas a gente também precisa acolher, e meu convite é esse hoje, assim, da gente acolher a luz desse momento. Porque a gente vai encontrar muita cooperação, a gente vai encontrar muita criatividade. Eu já tenho visto isso, né? Assim, a retomada ao trabalho começou oficialmente na sexta-feira, sei que muita gente já estava trabalhando, mas nesse pequeno pedacinho de, né, sexta-feira, de sexta para cá, quantos movimentos, pelo menos, até queria saber um pouquinho do Léo, como é que ele está nos grupos que ele acompanha, né? Dos serviços. Na orientação educacional, os grupos que eu tenho tido acesso, eu tenho visto trocas muito bonitas, assim, desde tutorial de como fazer um determinado vídeo no celular, até assim, gente, eu preciso de uma informação tal, porque uma professora aqui da minha escola está precisando dessa informação, tipo, precisando do código para entrar na turma da EAP. E aí a rede de orientadores, todo mundo se juntou e conseguiu mapear todos os códigos e ter essa informação disponível. Então, assim, olha que bacana, a possibilidade da gente prestar uma assessoria pedagógica com uma informação simples, né, que ele foi buscar, mas que essa informação só foi possível porque a rede se articulou, né, teve cooperação. Então, eu queria olhar para isso, né, de como a gente integra e acolhe tudo que existe, e no meio disso, ou por meio disso, a gente se desenvolve como profissional. E aí, queria que você já contasse um pouquinho, Léo, da sua trajetória de estudo nesse campo de estudo de desenvolvimento profissional, porque uma das coisas que eu acho que a gente pode acolher na luz é a possibilidade, o grande chamado de desenvolvimento que a gente está tendo com esse momento, né? Isso. A Michelle fez um resumo aí da nossa live hoje, né? Basicamente, esses tantos de temas aí para a gente discutir e pensar a respeito. Isso. Eu falei que iria me apresentar um pouco melhor agora, então eu sou Leonardo, eu sou psicólogo escolar, estou na gerência do Serviço de Apoio à Aprendizagem atualmente. A gente vem trabalhando muito conjuntamente nesses tempos, nesses últimos tempos, mais ainda, né, Michele? Pensando em estratégias, em ações, documentos que, de alguma forma, deem a base para a atuação não só nesse contexto à distância, mas também em outros contextos do nosso dia a dia profissional. Eu, no mestrado, eu pesquisei especialmente desenvolvimento humano e dos psicólogos escolares, né? Mas aí eu tentei discutir as competências profissionais para a atuação.
Então, que competências são essas a partir da perspectiva que assim, a gente adota na Secretaria de Educação, da perspectiva histórico-cultural. Né? Então, a partir desse olhar, esse recorte teórico, metodológico, como é que eu entendo o desenvolvimento humano, né, e adulto em particular, porque a gente tem muitos estudos que, né, que se dedicam à criança, ao adolescente, mas faltam, às vezes, estudos ainda que se dedicam ao desenvolvimento humano adulto, e ainda mais no contexto profissional. E ainda mais com a perspectiva que a gente adota. Né? Então, é sempre um avançar de estudos também. E aí a ideia hoje também da live é discutir um pouco isso, né? Como é que eu, como profissional, como um adulto em desenvolvimento, me coloco diante dos desafios que são apresentados nesse momento. Alguns do que a Michelle já apresentou para a gente agora há pouco, né? De lidar com grupos, em contextos virtuais, em lidar com desafios e com estímulos também ao crescimento profissional, né? Porque é importante essa fala da Michelle de não focar só o retorno à atividade como sofrimento. Ou então pensar acolhimento só no cuidar da dor alheia. Não é essa a perspectiva que a gente adota. Pelo contrário, a gente é muito mais entusiasta nesse sentido de pensar essa dimensão de uma forma criativa, de uma forma diferente da que muitas vezes se entende esse acolhimento. Então a gente pretende hoje, acho, discutir um pouquinho com vocês essa ideia, né, de que o que eu preciso fazer ou o que eu preciso mobilizar para dar conta, então, dessas questões. E a gente quer lançar aqui uma pergunta para vocês, né, aqui da live, do nosso momento de conversa, o que é ser competente nesse momento? Né, porque tem uma questão aí de exigência, de autocrítica muito forte também. Então, para vocês, né, e para a gente, o que é ser competente? O que é conseguir fazer ou lidar com esses desafios também? Então, uma ideia da live de hoje é passar por esse caminho. Claro, o plano de fundo é o guia de acolhimento, são essas ações profissionais que iremos fazer, né, sozinho ou conjuntamente, em alguns momentos também, mas eu acho que o olhar também é para si nesse instante, de buscar a si, de repensar sua trajetória profissional, de ver como é que você se coloca diante desses desafios todos, e a partir daí, então, a gente começar a pensar em estratégias e ações, em mecanismos para lidar com todos esses desafios também. É mais ou menos esse caminho que a gente vai trilhar aqui nessa tarde de hoje, tá bom? É isso aí, assim, tem muita gente aqui, Léo, você está falando, eu tô lendo aqui os comentários, né? Muita gente querendo informação sobre a plataforma, como é que vai ser a inserção na plataforma, como que vai ser nosso trabalho. E aí eu queria trazer o seguinte, assim, qualquer uma das tecnologias que a gente for utilizar, desde a plataforma, né, do Escola em Casa, até outras ferramentas, Telegram, Exatamente. Instagram, YouTube, e-mail, carta, né? Sei lá, telefone. Qualquer recurso que a gente vai usar é um recurso para promover o encontro, para facilitar a conversa. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer exatamente as atribuições que a gente sempre teve que desempenhar, que estão lá dentro do regimento das escolas públicas do DF. Como a gente vai fazer isso? Da forma como está descrito e orientado nas OPs dos dois serviços. Então, assim, a gente está em um contexto novo, e esse contexto é o que é o nosso desafio e o nosso estímulo de desenvolvimento, que é a gente traduzir como que eu transponho a ação que eu fazia na escola presencialmente, como que eu transponho isso na minha comunidade, com a realidade dos meus estudantes, como que eu posso alcançá-los para fazer o trabalho que eu fazia anteriormente, em outro contexto. Porque o trabalho continua o mesmo, o que mudou foi o contexto. E aí, considerando que a ideia da plataforma, né, Escola em Casa, é que ela seja como se fosse um espelhamento, né, da escola presencial, que se tem uma escola virtual como a gente tem, né, escola presencial, o que a gente pensou para os dois serviços? Que a gente tem um espaço lá, que é a sala da orientação educacional, que é a sala do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, a sala de apoio à aprendizagem, ou seja, que o estudante ele tenha condições de acessar os serviços, como ele teria na escola presencial. E aí, qual é o nosso papel lá? Se eu sou orientador educacional, qual vai ser meu desafio? Eu vou ter que criar os recursos ali, né, de interação por meio, dentro da plataforma especialmente. Eu vou trabalhar com conteúdo, já vou até dar um spoiler, né? A gente está muito perto da semana de enfrentamento ao uso indevido de drogas. E vai ser exatamente na semana de chegada dos estudantes, né, na semana teste, antes de começar a valer como dia letivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar lá um conteúdo
que seja um estímulo para o estudante, para dialogar sobre a questão do uso de drogas. O que que leva uma pessoa a usar droga? O que que é droga mesmo, né? A gente tem várias substâncias, por exemplo, psicoativas que elas são lícitas. O açúcar, por exemplo, né? Quantos de, assim, eu vejo vários memes, várias conversas, pessoas que estão assim, só estou engordando nessa quarentena. Ou seja, provavelmente a pessoa está abusando aí de substâncias psicoativas porque ela está precisando de alguma coisa para dar uma alegria, para dar um up, né? Aí no seu dia de isolamento. E se isso está acontecendo, como que a gente usa essa percepção para gerar um aprendizado? Isso já seria algo que o orientador educacional faria na sua escola real. O que é que ele vai fazer agora? Ele vai fazer isso lá dentro da plataforma. Então ele vai. E aí, qual é o desafio para a gente desenvolver, né, nossas competências ou usar as que a gente já tem? Que é assim, cara, como que eu faço uma estratégia que seja chamativa, né, convidativa para o estudante? Porque a gente precisa pensar isso. Esse é um desafio, acho que, para todo educador do momento. Como que a gente consegue gerar uma provocação que gere uma curiosidade epistemológica, que gere um engajamento de eu quero ficar nessa conversa, eu quero aprender sobre isso. E aí uma coisa que eu acho interessante, não sei se você já pensou sobre isso, Léo, assim, a gente tem na realidade, na escola presencial, o fato de que o estudante não pode levantar da sala e sair, né? Tipo, ele não tem como simplesmente, não estou gostando do que você está falando e vou embora. Verdade. Nesse momento, isso é uma possibilidade. O menino sai da plataforma, ele desliga o vídeo, ele vai fazer outra coisa. Você nem vê, Então, né? Ele sai, ou nem entra, né, para ver. E aí, nem assim, eu entra. acho que essa é uma para mim, é um dos estímulos. É o que tem me feito muito pensar. Assim, como que a gente adequa a nossa linguagem para ela ser interessante. A gente não pode fazer, e eu acho que isso também é uma grande assessoria pedagógica, de levar para o professor o seguinte, a gente não pode correr no risco de, por exemplo, vou fazer uma aula conferência. E aí eu vou ficar 5 horas em conferência. Assim, gente, a galera foi embora. Não existe isso. Então, assim, Uhum. como que eu consigo abordar meus conteúdos, as minhas estratégias educativas de uma forma interessante e pontual? Eu acho que esse é um mega E também, desafio do Michele, momento, né? em relação ao próprio professor, né? Porque a gente pensa no estudante, nessas estratégias, e também tem que ser também interessante para o professor, né? A gente tinha o hábito de fazer muitas oficinas nas escolas, com os professores, gestores, atividades formativas, né, em especial, e elas continuarão existindo, né? Continuarão, como você disse no início, a proposta é que os serviços mantenham suas ações conforme se fosse presencial. Então, da mesma forma, vai ser importante pensar em estratégias, em mecanismos, né, em formas de levar ao professor e ao gestor e ao estudante também, como você disse, algo interessante, algo que cative, algo que mobilize também nessas pessoas o interesse em aprender e também em ensinar. Porque eu acho que outro ponto importante é esse. A gente muitas vezes, por estar no serviço de apoio, a gente acha que tem resposta para tudo, né? E em alguns momentos é mais importante fazer perguntas do que dar respostas também. Então acho que é fundamental a gente estar aberto a aprender. Quantos jovens, adolescentes em particular, dominam tecnologia, os recursos interessantes, a gente mal conhece. Quantos professores tem na rede também que tem essa expertise também para Uhum. poder ministrar conteúdos, né, usar plataformas diferentes. Então, acho legal a gente estar num movimento também de humildade nesse instante, de estar aberto ao aprendizado, claro, Uhum. ser propositivo, tentar ao máximo buscar recursos e estratégias que nos ajudem a exercer nosso papel dentro da escola, mas também estar aberto a essas pessoas, a ouvir, a escutar, a entender qual a necessidade que está mais urgente e qual a melhor forma de passar para essa pessoa alguma orientação e informação também. Então, eu acho que é um movimento bem dialético nesse sentido, né? Como a gente defende sempre, né? De construir, de ouvir, de retomadas, de reavaliações e vendo o que cabe em cada contexto, né? Em cada escola, em cada coletivo de pessoas também. É fundamental. E nesse sentido, eu acho que ganha foco o nosso trabalho, né? A gente falava sobre isso um pouco antes, né? Até de começar aqui, o pessoal entender, da relevância que os serviços ganharam nesse momento. Sim. Né? Então, assim, relevância a gente diz até política administrativa, porque nós somos demandados a lidar e a preparar conteúdos para esse retorno. Né? Então, a gente está num momento importantíssimo de mostrar a cara mesmo, não só na telinha, né? Mostrar a cara do serviço, aqui viemos,
e pegar na mão esse momento, né? Nós teremos aí 2 semanas importantes dentro da escola para, claro, a gente também precisa se ambientar, entender essa dinâmica, mas também tomar a frente. Como eu disse, pegar na mão essa oportunidade e mostrar o que a orientação faz, o que o pedagogo e o psicólogo escolar fazem também, e colaborar efetivamente para esse andamento da escola ser mais fluido, ser mais tranquilo também nesse momento, né? De ser uma travessia mais tranquila, né? Então, Exato. assim, eu fico pensando muito na galera que está assim, no como fazer e o que fazer, a gente vai fazer tudo isso agora, né? Queria chamar a atenção para o plano de acolhimento. A gente teve o guia que tem ali algumas estratégias, né, desenhadas. A gente se preocupou muito em dar também uma consistência teórica no sentido assim de direcionamento. Olha, qual é a perspectiva de acolhimento, né, que a gente está vendo aqui. Mas tem um documento que antecede o guia. Na verdade, o guia ele é a entrega da primeira estratégia que está desenhada dentro do plano de ação, né? O plano de ação começa Segunda. com a segunda estratégia. Então, assim, a gente Isso tem é. uma. Eu quero chamar justamente a atenção para a primeira, que tem a ver assim com. A gente precisa, dentro de cada escola, fazer mapeamento. Exato. Então, assim, esse é um trabalho integrado, orientação e equipe, porque os dois serviços trabalham com a ideia de mapeamento institucional, e absolutamente não faz sentido cada um fazer o seu separado, né? Então, assim, é a mesma escola, é a mesma comunidade, então é juntar esforços, criatividade e fazer junto. Complementar, é. Fazer dessa ação uma ação também que não seja isolada, que seja articulada, né, com gestores. Por que que a gente não tem muito dito assim, gente, o que que é para vocês fazerem, como que é para fazer? Porque a gente tem a compreensão de que a rede ela é muito diversa e muito complexa. E, de repente, uma estratégia que eu falo assim, gente, faz isso. Tipo assim, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo fazer um vídeo de acolhimento para falar com as famílias, orientando sobre a perspectiva de rotina, hábito de estudo e autonomia para conseguir lidar com esse momento. Aí, beleza, tá aí orientado, tá aí minha dica, né? Eu acho que é importante Uhum. ter essa abordagem, ter esse conteúdo. Contudo, de repente, lá na minha escola, que está situada numa área de zona rural, eu sei que a minha comunidade não tem acesso à internet facilmente. Assim, a gente já, de repente, fazendo esse mapeamento né, e a gente precisa fazer isso de forma sistemática, porque também a gente fica, às vezes, muito no achismo, né? É importante fazer o questionamento, fazer esse levantamento com a realidade da escola, e aí você vai descobrir, de repente, que não adianta você fazer um vídeo lindo, colocar lá na plataforma do Escola em Casa. Ah, tem o vídeo, depois do vídeo eu abro o chat, aí vou ficar uma semana no debate no chat com os alunos e vou fechar uma culminância com, sei lá, com um vídeo com as melhores respostas ou com os melhores posicionamentos. Aí essa estratégia não vai caber nessa escola. Aí assim, então não vou fazer isso? Não, essa escola vai precisar pensar e desenhar uma estratégia que seja efetiva para essa comunidade. Então, assim, a gente tem focado muito no dizer assim, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar com quais temáticas? E dar essa liberdade para que as estratégias pedagógicas elas sejam modeladas em função da comunidade específica. Então, assim, o que que vocês vão fazer nesse primeiro momento? Essas 2 primeiras semanas são semanas de preparação. É importante fazer mapeamento. É uma das estratégias que está lá no plano de acolhimento. Assim, o que que significa mapear? Eu preciso entender, primeiro de tudo, dentro da escola, qual é as habilidades, as competências, né, que já estão disponíveis para usar a tecnologia. De repente, você está atendendo da escola uma pessoa que super, né, manja todas essas coisas. E aí ela pode ser um ponto focal para ajudar as outras, ajudar as demais. Às vezes a gente tem uma escola em que as pessoas lidam muito bem com a tecnologia e tem uma ou duas pessoas que têm mais dificuldade. Então você vai traçar uma ação para essas duas pessoas, duas, três pessoas. É diferente se você tem uma realidade que 70% da escola tem dificuldade com isso. Significa que vocês vão investir uns esforços nisso e que provavelmente as ações né, a mediação que vai ser utilizada, ela precisa casar com a possibilidade do educador. Não tem como a gente fazer algo que a gente não tenha recurso. Assim, ninguém oferece aquilo que não tem. Então, assim, esse é o tempo do mapeamento e da preparação. E também não adianta você oferecer gelo para pinguim, né? Então, assim, a gente precisa ver o que é a oferta que realmente faz sentido para quem vai receber.
Então, eu tenho pensado assim, estou vendo aqui as várias perguntas do como, do desespero de como fazer, o que É, fazer, fala logo para a gente o que que a gente tem que fazer. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer? A gente precisa respirar fundo, galera. Assim, de respirar mesmo e lembrar assim, quem a gente é. Assim, seja orientador, seja pedagogo, seja psicólogo, seja professor, seja estudante, quem eu sou, né? Por que que a gente se integra nesse momento, vivendo esse desafio conjunto? Porque todo mundo tem um interesse, que é aprendizado e desenvolvimento. Então, como que eu me conecto com isso e descubro, usando os recursos que eu tenho, a melhor forma de caminhar nesse momento? E pode ser que a gente perceba nesse mapeamento que tem lugares onde a gente quer ir, mas a gente ainda não tem o que a gente precisa para ir. Então, o que que vai acontecer? Eu vou me dedicar um tempo, eu vou me permitir me colocar como aprendiz durante um tempo, para desenvolver esse recurso, desenvolver essa habilidade e conseguir ir dar o passo à frente. De certa forma, eu entendo assim que a Secretaria de Educação também está se colocando nesse lugar, a Secretaria enquanto instituição. Acho que ficou muito, para mim ficou muito claro, pelo menos, né, na fala do secretário, na fala do assessor, né, do Davi, assim, que não está tudo pronto, ninguém está dizendo que sabe exatamente o que vai funcionar e como vai funcionar. A gente está disposto a caminhar, a gente está disposto a juntos construir a melhor entrega, fazer a melhor entrega que a gente pode fazer. E isso exige coragem, né? Assim, a gente se colocar no lugar de aprendiz exige muita coragem, porque a nossa profissão, ela é uma profissão que ela é muito assentada no saber. E no saber, quando eu coloco assim, a gente professa, né? A gente ensina. Então, a gente parte muito do pressuposto de que eu sei algo, que eu detenho um conhecimento e vou passar para o outro. E o que esse tempo está pedindo para a gente, na verdade, assim, esse já era um chamado antigo, né? A gente agora só não está podendo correr dele. É que a gente precisa muito mais ter expertise de criar ambientes de aprendizado, de criar condições e estímulos para que a aprendizagem aconteça. O estímulo está dado. A gente não pode percorrer os mesmos caminhos que a gente fazia antes. uhum. Então, acho que esse é o... Eu escuto nas perguntas aqui do como, esse lugar dessa angústia de que assim, eu queria já saber. E o chamado é, gente, vamos construir junto. E sobre esse como, né, ampliando essa ideia como você colocou, Michele, eu acho que vale pensar bastante sobre o perfil profissional de cada um, né? Então, essa pausa que você falou, esse repensar, passa por isso também. Quando a gente discute perfil profissional nessa perspectiva histórico-cultural, ele não é uma lista de competências ou habilidades que a gente tem que aprender e aplicar. Senão a gente faria vários cursos na nossa vida e eles dariam conta de todos os dilemas, desafios que aparecem na nossa prática profissional. E não dão, a gente sabe disso. Né? Muitas vezes você tem até uma ferramenta específica e num contexto específico onde ela aparece, aquele problema, você não consegue lidar com aquilo muitas vezes. Né? Então, é muito além disso. Quando a gente fala de perfil, a gente pensa primeiramente no sujeito que nós somos, que é um sujeito histórico, cultural, e é perpassado pela cultura, por várias questões, né, humanas presentes, inclusive filogenéticas, né? A minha espécie, nesse lugar que eu estou hoje, histórico, vivendo, tem uma questão que é da profissão em si, que é importante também de levar em conta. Então, o que é ser orientador nesse momento? Né? O que é ser psicólogo escolar? O que é ser pedagogo no Brasil, no DF, nesse contexto de pandemia? E tem uma questão desse tempo histórico mesmo. Né? Então, esse recorte que se faz, onde eu estou inserido na minha vida atual, ele é muito significativo. Então, talvez, no final do ano passado, a gente estaria com outras discussões nesse momento. Seria outra live, né, Michele? A gente faria um outro debate aqui. Não seria esse, seria um outro, porque o contexto, né, histórico era diferente naquele momento. Então, a gente precisa agora também se revisitar como pessoa, como sujeito, como profissional também. Né? Então, é hora de rever mesmo nossos valores, nossas ideias, nossos conhecimentos. É importante mapear a si, primeiramente também, né? Antes de mapear a escola, identificar nossas até potencialidades, porque muitas vezes a gente cai num discurso também muito da falta, da ausência de alguma coisa. A gente tem várias coisas já presentes, várias habilidades, vários conhecimentos, tem que ser só mobilizados. Estão na gente, já fazem parte de nós isso. A gente precisa só organizar esses sentimentos, as ideias, mobilizar esses recursos e agora, de forma criativa, implementar em outros contextos. Nesse em particular, agora os virtuais, que exigem também, claro, ferramentas objetivas, diretas, como plataforma, e-mail, essas questões. Isso ninguém nega, a gente não vai negar isso.
Tanto é que se faltar isso em algum momento, atrapalha a atuação profissional, sem dúvida nenhuma, né? Não é isso que a gente está falando. A gente reconhece esse aspecto objetivo da profissão, que é de ter os recursos necessários para poder atuar. Como seria na escola presencial também, de ter sala, de ter espaço, de ter papel, enfim, essas questões. Agora é importante também olhar para si e pensar em que recursos eu já possuo, que competências já desenvolvi, como é que eu posso agora reorganizar isso em mim e no meu contexto para conseguir lidar com essas questões que me são colocadas dentro da escola e nesse contexto maior social em que vivemos também. Né? Então é importante isso. E nesse aspecto, eu acho que se destacam mais ainda essas competências sociais, relacionais, interrelacionais também. A gente precisa parar um pouquinho e olhar para elas com mais atenção. Né? As socioemocionais, enfim, tem um conjunto aí de competências dessa ordem, dessa dinâmica também. Então, acho que vale a pena fazer esse esforço e pensar agora como é que eu trabalho em grupo, como é que eu falo em público, é um desafio constante. Como a Michelle colocou, como é que eu ponho a cara aqui na telinha e agora vou dar uma palestra na minha escola, vou fazer uma oficina virtual. É um desafio grande, né? Como é que eu consigo flexibilizar minhas ações para dar conta de tudo isso? Como é que eu desenvolvo uma autocrítica para saber que o que eu fiz não foi tão bom, né? Não atendeu aquilo que o meu público esperava. E eu preciso, então, ter essa humildade de reconsiderar algumas questões e repensar outras tantas também. Então, eu acho que nesse momento a gente precisa realmente parar e olhar para si, olhar para o nosso contexto, para as minhas competências, pensar em como eu consigo mobilizar esses recursos em mim e, a partir daí, então, atender a esses desafios que a escola nos coloca nesse momento também. Tem isso, assim, acho que isso tudo que você está colocando, né, do contexto, e pensando muito assim, a gente tem, eu acho que o que a gente vive, né, na equipe de apoio, ela assim, é muito desafiador a gente conseguir, é complexo, na verdade, assim, ao mesmo tempo que a gente cuida da gente, que a gente cuida do nosso desenvolvimento, a gente está a serviço do desenvolvimento do outro, e essa É, coisa de é tudo ao mesmo tempo agora, né? E paralelo a tudo isso, esse chamado, né? Porque a gente está chamando você assim, gente, vamos parar e pensar junto. Vamos mapear as coisas, né? Vamos entender em que lugar a gente está, qual é o nosso cenário. Porque é isso, assim, de repente, né? O que cada um vai precisar desenvolver é diferente, né? Depende da história de cada um, embora o contexto que a gente está vivendo seja semelhante. sim. Uhum. E aí, assim, como que a gente faz isso à medida que a gente também tem as outras coisas acontecendo, né? Tipo, tem a formação da EAP acontecendo e a formação essa semana. Como que eu faço isso e ao mesmo tempo faço acolhimento e ao mesmo tempo eu paro e respiro e me entendo? Então, As assim, a gente está reuniões da escola, né? Acontecendo já também. as diversas reuniões. E aí, assim, eu acho que no momento que essa complexidade salta aos nossos olhos, eu estou vendo várias falas aqui colocando isso, me parece que a gente também precisa, talvez, nesse tempo, definir, lembrar, né, que a gente tem horários de trabalho, né, assim, e o teletrabalho, às vezes, fura essa lógica do tempo do trabalho, que é muito importante a gente conseguir estabelecer os Exato. limites e os lugares, né? Assim, dentro da portaria 3, né, de janeiro, ela continua valendo. Portaria 3 do dia 6 de janeiro de 2020, né? Então, assim, a gente continua tendo o nosso direito de espaço de coordenação. Então, assim, qual vai ser o meu momento? Assim, o que eu vou fazer no meu momento de coordenação individual? Eu recebi várias dessas perguntas hoje. Eu escrevo na folha de ponto, CPI, e a CPI, qual era o objetivo de dela ter carimbado lá? Era dar o direito de que você pudesse fazer coordenação individual na sua casa, em vez de você ir para a escola para ficar sozinho lá fazendo seu estudo. Então, você não vai dizer que está em CPI Já porque está está em todo casa, mundo em né? casa, né? O que você vai dizer? Ó, eu estava aqui nesse momento preparando material, fazendo um estudo de alguma coisa que para você é relevante para esse momento, preparando um questionário, né, de mapeamento. Então, assim, Leitura, né? de leituras diversas. Então, assim, nossos Exato. espaços de, assim, eu quero defender essa ideia, que o nosso espaço de respirar, ele vai ser esse espaço, assim, o espaço de coordenação individual, onde eu vou ter um tempo dedicado, onde eu sei que eu estou trabalhando, mas eu estou trabalhando para mim, trabalhando no sentido assim, de me fortalecer, de trazer ferramentas que me permitam dar o próximo passo coletivamente. Então, a gente vai viver esse momento, né, de trabalho também individualizado, que é muito importante ser estabelecido, e é uma coisa que é importante ser conversada, né? A gente normalmente, quando inicia o ano na escola, a gente tem um momento onde são feitos os combinados de trabalho.
E aí, nesse momento, eu acho que é muito importante trazer assim, qual vai ser meu cronograma de trabalho? Qual vai ser o horário que vai ser dedicado a um curso na IAP? Daqui a pouco a IAP vai voltar com as formações, sem ser essa, né, da emergência agora. Sim. Qual vai ser o meu espaço de coordenação individualizada, onde eu vou estar fazendo estudos dentro das temáticas que são importantes para mim, dentro dessa escola, desse contexto aqui agora. E, principalmente, assim, eu sempre gostei e reforço muito o espaço da coordenação diária, a nossa coordenação setorizada da sexta-feira, que é ali com os nossos pares, que a gente vai poder, de repente, descobrir que a dificuldade que eu estou tendo não é só minha, e que talvez isso revele, né, a questão da competência e habilidade que precisa ser desenvolvida para nós nesse tempo. E aí, dentro dessa perspectiva de que está cada um vivendo a sua história, é no nosso coletivo entre pares, onde a gente vai, de repente, descobrir recursos e caminhos para fazer a nossa jornada de desenvolvimento. É um colega que, de repente, vai ter dado o seu ahá primeiro que eu, né? Então, assim, descobri que é por aqui. E vai poder me mostrar o caminho. Ou é justamente no encontro com o outro que a gente tem as nossas revelações, nossas descobertas, né? Quantas coisas a gente cria no bate-papo, né, ali com o outro. Então, assim, esse eu acho que é um recurso de desenvolvimento que na Secretaria de Educação muitas vezes fica invisibilizado na sua importância. Nós, especialmente dos serviços, né? Quantas vezes a gente está na batalha para garantir esse espaço de interlocução com os nossos pares, porque sim, nós somos pedagogos, sim, nós temos uma formação inicial como professor, né? Mas não é a mesma coisa. Assim, tem coisas que eu vou descobrir, eu vou desenvolver com o coletivo lá, todo mundo junto, né? Equipe pedagógica, todo mundo junto. Mas tem outras coisas que só entre nós a gente consegue desenvolver. E aí, assim, a gente usar esses espaços e delimitar isso muito claramente para a escola. É muito importante que vocês façam isso com a chefia de vocês, porque assim, é um cuidado também técnico, né, que eu acho que é importante. Uma das coisas que a gente vai começar a fazer agora, em vez de ir lá assinar a folha de ponta, a gente vai ter que fazer o nosso relatório de atividade individualizado. E aí, para validar esse relatório, é muito importante fazer esses combinados com a chefia, né? E principalmente, assim, também deixar muito claro que a gente também tem necessidade de desenvolvimento. E que é importante que a escola não me tome todo o tempo por entrar numa lógica de controle de carga horária. Né? Fala assim, a gente precisa estar em horário de coordenação, então eu vou ficar aqui 4 horas ou 3 horas, né? Numa reunião que às vezes não está sendo produtiva. Seria muito mais produtiva Só para cada cumprir um horário. ir ler um livro ou ver um vídeo e depois a gente vir comentar, do que ficar 3 horas conversando, né? Então, assim, isso também é criatividade. A gente diz, gente, não está funcionando desse jeito, vamos fazer por outro caminho. E tudo isso que a gente está falando não é só para essa semana, gente. Isso é assim, esse é o nosso novo jeito de trabalhar. Tudo está apontando para a gente que a gente vai ficar daqui até o final do ano tendo trabalhos também, né, por meio da tecnologia. Mesmo quando a escola retornar, né, a possibilidade do retorno à atividade pedagógica, a gente vai ter demanda de fazer ação mediada, né, em plataforma virtual ou por orientação de estudo, enfim. Esse é o É, novo nesse, normal, né? nesse sentido, a gente quer mesmo enfatizar essa ideia de que acolhimento não é uma ação específica apenas, né? A gente vem falando sobre isso há alguns dias. Acolhimento é um processo. E como o processo leva tempo, tem etapas, né? Ele tem que ser sempre reavaliado como processo. Assim como a aprendizagem, desenvolvimento humano também. Ele não é linear também, esse processo. Ele tem idas e vindas, né? E é importante estar aberto a isso. Então, nesse sentido, mapear, ele se amplia também esse conceito, porque ele é dinâmico, né? Ele não se restringe somente a alguns dias, algumas semanas. Ele é constante o mapeamento, ele é muito dinâmico e complexo mesmo. Então, se vocês olharem, por exemplo, o plano de ação e o guia que nós propomos, ele sugere e ele pede justamente isso. Né? Procurem estar flexíveis, observar, mapear, propor, né? Olhar também a potencialidade das ações dos sujeitos. Né? Então, é fundamental a gente tentar ver outros mecanismos que funcionem, ver o que já dá certo nessas ações também. Né? A gente não precisa reinventar tudo o tempo todo. Né? Tem coisas que já funcionam, inclusive chamadas conservadoras, né, ou clássicas, também dão certo, elas são úteis também. Então a gente precisa lançar mão de tudo isso, porque para cada grupo de pessoas, para cada escola, você vai ver formas diferentes de funcionamento. Então é fundamental a gente estar muito sensível a isso, a esses olhares todos, porque nem sempre o
que dá certo para uma escola, de um orientador ou pedagogo psicólogo, dá certo em outra. Mas é uma experiência, é uma possibilidade que se coloca para a gente também. Né? O importante é compartilhar. Eu acho que a gente deveria fazer um grande banco, né, de ideias, né, Michele? Virtual, presencial, enfim, nossas reuniões. E fazer isso, tá aqui, ó, um monte de coisas aqui possíveis. Vamos pensar nelas todas, ver o que funciona para a gente. E aí o guia vem nessa proposta também. O guia, ele não é um roteiro fechado, exclusivo. O guia é um norteador de ações, de possibilidades. Ele traz algumas sugestões, é claro, porque a gente entendeu que ele deveria ser assim, né? Ele precisava trazer já uma pesquisa, algumas orientações mais seguras, para ser um ponto de partida para todo mundo, mas o guia ele não se fecha em si mesmo. O guia é um começo, é um iniciar de conversa com vocês. Então a gente quer, inclusive, que vocês complementem o guia, né, e socializem isso nas regionais de vocês, nos grupos de trabalho, nas reuniões também. Né? Então, para aquelas frentes, lá para os temas que são sugeridos, pensem em outros tantos também. Pensem em outras estratégias ali colocadas, filmes, livros, atividades, enfim. Né? O guia vem para ser um ponto de apoio inicial, para iniciar a semana. Mas ele não pode ser o único roteiro, o único instrumento agora para a gente poder trabalhar. Tá bom? Então pense dessa forma, como algo dinâmico, algo que se complementa a todo momento dentro da escola, sujeito a revalidações, reavaliações também, por parte de todos que compõem esse universo, inclusive os estudantes, que podem também colaborar com ele nesse sentido. Tá bom? Então leiam, visitem o guia, procurem se apropriar do que ele coloca. É fundamental agora fazer essa leitura até coletiva, discutir novamente. Nossa proposta inicial, gente, é que vocês participassem desse guia, na construção dele, mas como havia suspensão de atividades, né, dos profissionais, não foi possível mobilizar vocês. Então, chegou ainda a CRS para participação, as UniEBs também participaram com os nossos intermediários e intermediárias, mas faltaram vocês. E agora é a hora de vocês participarem dele também, colaborando. Então, peguem o guia na mão e falem, o que faltou aqui? O que a gente pode agora fazer aqui, um anexo, uma parte, e né, colocar mais sugestões, mais ideias, para que ele possa guia, terceiro guia, né? Quem Exatamente. sabe a gente faz outros volumes aí, era uma boa ideia. Uma edição revista e ampliada, né, depois. E a ideia é assim, a gente vai trabalhar com essa perspectiva de acolhimento até o final do ano, né, assim, porque se a gente entende que acolhimento tem a ver com a gente acolher tudo que está aqui e como que a gente vai integrando as coisas, aprendendo do que está acontecendo, olhando o desafio, olhando a possibilidade, integrando, né, as coisas, a gente vai precisar realmente de muitas ideias e banco de ideias é ótimo, né. Quando você falou assim, né, Leo, a gente às vezes uma coisa que você usa numa escola não vai servir na outra. Às vezes a coisa que você usa na mesma escola, tipo, eu usei essa estratégia para essa temática. Eu vou usar a mesma estratégia porque deu super certo e ela dá errado. Então, assim, exatamente. Eu acho que o grande chamado é a resiliência, né, e flexibilidade. Assim, a gente precisa entender que as coisas não estão estáticas e paradas e como que a gente vai aprendendo à medida que a gente vai caminhando, né? Eu acho que essa é a questão, né, desse momento. E sobre acolhimento ainda, Michelle, é importante a gente também abrir esses espaços de escuta das pessoas. A gente fala isso no guia também, né? Fala isso no plano de ação de acolhimento, né? Que a gente precisa também ouvir as demandas dos outros. Às vezes a gente acha que já vai com as respostas prontas. Eu sei o que o outro precisa na escola, né? Eu sei que a demanda, como você disse, é de ansiedade, é depressão. Às vezes não é, gente. As pessoas querem trabalhar muitas vezes também, né? Estão lá empolgadas, estão, né, com vontade de trabalhar, fazer algo diferente. Então é importante abrir essas rodas de conversa, rodas de escuta, para ver o que realmente estamos precisando como grupo, como coletivo da escola. E a partir daí, então, pensar em ações. Às vezes a gente já vai um pouco limitado quando a gente já acha que o outro está pensando, sentindo isso ou aquilo. E às vezes não, vamos escutar, vamos ver quais são as demandas, o que surge. E a gente fala no nível mesmo pedagógico isso, não só demandas emocionais, porque essas estão presentes aí. A gente sabe como é a questão da quarentena, do isolamento, isso está presente. É pedagógico, então o que a gente precisa fazer agora, pedagogicamente falando, para entender esse contexto novo que se coloca para a gente? Vamos escutar o outro também? Às vezes o outro traz uma questão e o parceiro já traz uma resposta para aquilo. Não somos nem nós só criamos o espaço de escuta. As respostas vêm com o coletivo, não somos nós que queremos dar sozinhos. É importante a gente estar sensível e aberto a ouvir o outro também.
e entender essas demandas que surgem do contexto de trabalho. E assim, eu queria trazer um enfoque desse outro, que é o estudante, né? A gente está super preocupado com essa coisa, né, de como que a gente vai conseguir alcançar o estudante. Mas eu tenho uma fé de que assim, essa galera, assim, quando a gente de fato tiver contato com o estudante, eles vão também trazer muitas ideias. Não mesmo. Porque assim, eles já são desse território digital, né? E mesmo quando não tem um recurso digital, eu acho que eles, na condição deles, vão ter mais possibilidade de dizer que estratégias eles teriam para resolver as coisas que a gente está aqui, de repente, quebrando a cabeça. A gente não dá o próximo passo porque a gente fica parado querendo ter a solução, enquanto a gente tem a pergunta, e de repente a gente podia perguntar para a pessoa, que é a pessoa que a gente está querendo É. alcançar, né? Eu acredito muito assim que é importante o protagonismo do estudante, o protagonismo do professor, né? Pensando que a gente está aqui que os nossos serviços, né? Eles também têm esse aspecto de assessoria pedagógica. A gente precisa estar com as pessoas e perguntar assim, como que elas percebem essa situação? Escutar como elas estão se sentindo, enfim, né? Tudo isso que o Léo colocou já. E pensar assim, o que você acha que poderia ser feito? Que ideia você tem? Porque de repente a pessoa tem ideia, gente. Só que a gente fica esperando também que venha uma coisa pronta e aí ela não integra a ideia dela na nova possibilidade, né? Então acho que essa é uma coisa muito importante. Uhum. Eu queria destacar uma coisa também, assim, fugindo um pouquinho, abrindo uma outra Ah, página vamos lá, na vamos conversa, lá. que tem a ver com o que a gente estava conversando, da escuta, mas eu quero ir para um lugar de olhar a empatia de uma forma diferente do que normalmente a gente vê. Né, tem vários relatos aqui, várias pessoas no chat falando assim, é importante a escuta, a empatia e tal. E quando a gente está falando de vocês terem uma coisa do respirar fundo e olhar também no seu recurso, na sua possibilidade, que coisas você se sente estimulado a avançar e que coisas você não está se sentindo estimulado nesse momento, tem a ver com autoempatia, com autocompaixão. A gente reconhecer que a gente também tem limites e na hora que a gente tiver limites, a quem é que eu recorro e peço ajuda. Assim, vocês não precisam dar conta de tudo sozinhos. E uma das coisas, assim, das estratégias desse momento de gestão que eu acho que foi muito importante foi a instituição do comitê local para lidar com esse processo de retorno às atividades não presenciais e presenciais, porque isso traz diversos atores. E, assim, dentro do comitê tem essa coisa de você ter um olhar de professor, tem um olhar de orientador, tem o olhar da gestão, tem o olhar do estudante, tem o olhar né, do responsável. E assim, o comitê ele tem ali algumas pessoas instituídas, mas na verdade o comitê é a escola inteira, né? Na Exatamente. verdade, o É. comitê ele é responsável por abrir o espaço dialógico e é importante que não fique só dentro dessas pessoas, né? Que outras pessoas venham colaborar. É um grupo de E referência, né, para esse momento, né? eu acho que eles são os guardiões do processo, assim, são as pessoas que estão Isso, chamadas a ficar atentas e não deixar que as coisas se percam no processo. exatamente. É acionar o nível central se for preciso nesses casos. E aí, nessa coisa desse comitê, ser também um lugar onde você busque o exercício, né, da empatia, do autocuidado, de trazer o olhar também para as questões que muitas vezes acontecem quando a gente pensa a empatia como uma solução não violenta para situações de conflito, né? Nesse momento, pelo menos eu na orientação, eu tenho visto pessoas que estão numa ansiedade, tem pessoas que estão indignadas, estão revoltadas, tanto com documentos que não saíram de forma apropriada, e, enfim, estamos trabalhando para fazer essas É, adequações, mas acontece também com mesmo. a própria situação, sabe, desse retorno dessa forma, né? Tem muitas pessoas que estão nesse lugar da indignação. E aí, muitas vezes, a pessoa tem uma fala que é violenta e que vai gerando uma certa aversão. Você não quer mais conversar com aquela pessoa, porque ela está te atacando, né? Ou então você acaba entrando numa fala com a pessoa que, embora não seja um ataque agressivo de xingamento, ele é violento porque você coloca o outro num lugar de vergonha ou culpa. Então, assim, eu queria trazer esse lugar de empatia, tanto da autoempatia quanto a empatia com os outros. Tudo que você faz que de alguma forma coloca você mesmo ou a outra pessoa num lugar de vergonha ou culpa, isso é violento, porque isso fere a integridade da pessoa que você é ou que o outro é. Então, assim, se você percebe, eu estou com vergonha porque eu não sei mexer em tal tecnologia, isso também é uma violência, né, contra você mesmo.
E como que todo mundo, a gente possa se colocar. Eu acho que esse é o chamado da conversa de hoje, né, Léo? Assim, a gente se Sim. colocar num lugar de aprendiz. E a gente nem culpar o outro, nem culpar a gente mesmo, e nem se envergonhar das coisas que a gente não sabe ou que a gente ainda está aprendendo. E pensando muito na perspectiva de culpa, assim, quais foram as políticas que aconteceram ao longo da nossa trajetória aqui na Secretaria de Educação para, de fato, fazer uma inclusão digital dos profissionais de educação? A gente teve uma política consistente, com essa intencionalidade? A gente teve uma política educacional que buscou fazer a inclusão digital dos estudantes, que buscou fazer um trabalho pedagógico por meio de uso de tecnologia. A gente não teve isso de uma forma consistente. Então, assim, não faz sentido algum a gente ficar numa conversa de culpabilização uns dos outros, né? A gente está vivendo um tempo histórico e que revela também para a gente, enquanto instituição, enquanto Secretaria de Educação, que a gente precisa fazer investimentos e se preparar para a gente acompanhar enfim, o fluxo da humanidade, né? As coisas estão acontecendo, como que a gente não fica empenhado numa escola do modelo do século XIX, né? Como que a gente vai acompanhando a lógica do tempo? Então, eu queria trazer esse contexto como uma dimensão também histórico-cultural, da gente não individualizar problemas que são estruturais, situações que não foram geradas por nós. Nós estamos imersos nessa situação, mas não foi criado por nenhum profissional da educação. E a gente acolher e integrar isso também, para a gente conseguir dar um passo com dignidade, né, com integridade, respeitando os não saberes ou os processos de aprendizado e desenvolvimento que todos nós vamos estar imersos nesse momento, inclusive a gente aqui, né? E importante identificar nossas limitações também, né, Michele? A gente vai ter que fazer uma análise. Ó, isso eu não consigo ainda, tal aspecto ainda eu não desenvolvi, eu preciso de um tempo para isso também. Então, por exemplo, por mais que seja importante agora, né, fazer videoconferências, pode ser para alguns aterrorizante fazer algo desse tipo, né? Ainda mesmo com o vídeo fechado, você não pode fechar o áudio, né? Porque aí senão não acontece. Mas seria difícil. Então a gente também tem que ter esse cuidado consigo para falar, olha, eu não consigo isso, vou pedir ajuda para alguém, então. Fulano pode me ajudar melhor nesse aspecto, eu consigo com ele desenvolver isso. Então, isso faz parte do processo de aprendizado e desenvolvimento nosso também. Então, é importante ter essa paciência, lidar com essas ferramentas todas, com esse momento que a gente tem passado, e buscar ajuda sempre que possível, seja dos nossos pares dentro da escola, de outros colegas do nosso setor de atuação, com o gestor, enfim. Acho que nós saberemos perceber onde buscar isso, né? E também, gente, na própria escola virtual, nós vamos começar a entender essa dinâmica e ver o que, que dá certo e o que, que não dá certo. Pode ser que, de repente, criar uma sala da equipe ou do SOI lá fique um pouco parado naquela escola X. Em outra, eu vou conseguir atuar na sala com o professor junto. Né? Eu vi que naquela escola eu vou entrar na sala com ele durante a aula, virtualmente falando, e vou atuar ali, porque ali vai ser melhor dessa forma também, né? Com algumas estratégias, atividades. Enfim, a gente tem que estar aberto às propostas diferentes e não ficar preso apenas a um modelo agora de trabalho, porque com certeza será limitante nesse momento. Tá? Então, procurem estar atentos a isso. Eu vi aqui na live muitas questões de ordem prática, né, de acesso à plataforma. Então, a gente também tem aguardado, né, das outras subsecretarias essas orientações também. Então, se acalmem, né? É claro que a demanda já é urgente de fazer e-mail, de ter acesso ou não. O importante é estar buscando esse tipo de resolução logo, claro, mas talvez demore alguns dias ainda para que tudo se normalize, se apazigue também. Já pedimos, as duas gerências já pediram, né, para os outros órgãos da sede, outras unidades, quer dizer, que se coloque orientador, pedagogo e psicólogo, né, na plataforma, de forma específica, não como professor, porque é outra realidade, é outra forma de funcionar. Então, essas questões mais práticas de acesso, plataforma, a gente tem que esperar um pouquinho essas orientações chegarem também, para ver se a gente consegue, então, minimizar o impacto dessa situação de aprendizagem também para nós, né? E falar assim, a gente já está, né, bem adiantado aqui, já faltando uns 5 minutinhos para fechar, né, nosso momento de Deixar, conversa de hoje. exato. E dizer que assim, a gente está muito ocupado no sentido de cuidar da chegada de vocês nesse momento.
Eu não tenho dúvida alguma de que nós, profissionais da educação, a gente vai achar um caminho para fazer a nossa entrega. Mas isso só vai ser possível se a gente estiver inteiro, com saúde, com bem-estar, conseguindo dialogar uns com os outros. Nada é mais importante que isso nesse momento, porque é desse lugar onde a gente vai conseguir acessar os recursos da inteligência coletiva, da comunidade escolar, para fazer as coisas acontecerem. Então, assim, a live de hoje ela tem como esse objetivo, né, de trazer esse tema da integração. Como que a gente se percebe que a gente está num tempo de integração, de voltar a dar as mãos, ainda que por meio virtual, né? A gente está nesse momento de se Sim. conectar de novo, se conectar com o nosso ofício, se conectar com nossos parceiros de trabalho, se conectar, inclusive, com como que a escola opera para alcançar os estudantes. E a gente sempre teve esse desafio, mesmo sendo presencialmente, né, de como que a gente consegue estabelecer essa comunicação, né, de aprendizagem e desenvolvimento, como a gente estimula o estudante. Esse momento, gente, essa semana, a próxima, é um tempo muito importante de investir na integração, na nossa capacidade de dialogar, de saber como é que a gente vai articular e coordenar as nossas ações, não podendo encontrar o outro no corredor. A gente vai ter que criar os corredores para a gente poder comunicar, trocar informação. Então, é um tempo de tecer a rede dentro da escola, de fortalecer a ideia de ter momentos de reunião do comitê local, chamar todo mundo para poder favorecer as conversas que precisam ser conversadas, né? E passado esse momento de a gente dar as mãos, a gente vai junto fazendo esse processo de acolhimento uns dos outros, acolhimento dos estímulos, das potencialidades, da criatividade, dos desafios. E aí, quando a gente conseguir de fato chegar numa nova normalidade, vai ser o tempo da gente encampar as ações educativas com um conteúdo mais específico, né? E a cada passo dessa caminhada a gente está com vocês. Seja aqui, né, por uma live integrada, seja por live separada, seja por fora, a gente também está dando asas à nossa imaginação para poder dar as mãos para vocês. E principalmente, né, a gente está junto com vocês por meio das nossas coordenadoras intermediárias. A gente está em interlocução direta. Então, assim, se vocês precisarem de algo, venham por meio delas. No caso da orientação educacional, a gente está com 3 regionais sem coordenador. A gente está ciente, está tomando atitudes aí para também chegar mais perto de vocês. Dizer que a gente está junto e o desafio do momento é a gente dar as mãos, se integrar, relembrar quem somos, a serviço de que estamos, e a gente vai descobrir os caminhos, gente. A gente vai inventar junto esses caminhos para fazer o que precisa acontecer. E aí te entrego a palavra também, Léo, para suas considerações, sua despedida. Gente, o momento é desafiador, né? Todos reconhecem isso já. A gente também não pode, a gente não deve, não pode também romantizar esse momento como sendo tudo, porque é novo, é belo, é lindo, né? Não será assim, será desafiador nesse sentido de nos colocar à frente de nós próprios, né? Como profissionais, né? Claro, como a gente falou no início aqui, a gente precisa aguardar algo que é estrutural também. Como é que eu vou poder trabalhar nessa dinâmica não presencial? Preciso de suporte, de informática, de tecnologias, isso a gente entende e concorda também, mas para além disso é importante nós nos reinventarmos como profissionais, né? Então é hora mesmo de não nos entregarmos ao desespero. Eu estava lendo aqui muitas falas de desespero. A gente entende, né? A gente compartilha com você desse sentimento às vezes, né? De não enxergar mais à frente o que vai ser, como é que vai ser também. Agora, os comos, eles vão acontecendo. A gente precisa experienciar esse momento. Então, já voltamos a trabalhar, já estamos na escola agora mesmo, com reuniões, né, começando essa dinâmica, e a experiência vai trazer para a gente esse conhecimento também, né, do que é possível, o que não é, o que é possível mais para frente um pouquinho, daqui a um mês, daqui a 2 meses, e temos essa paciência de entender, então, essa dinâmica que vai sendo diferente a partir de agora. Tá? Então, a gente conta com vocês também em construir algo junto. As gerências estão aqui disponíveis o tempo todo, né? Nossas equipes também, né, de psicólogos e pedagogos, né, contam com os intermediários nesse suporte, né, quase que constante, né, quase 24 horas por dia. Então, vamos, né, estar juntos trabalhando e nos apoiando no que for necessário mesmo. E aí a gente agradece a presença de todo mundo. Hoje a pauta foi integração e acolhimento. Logo em breve a gente vem também com outros espaços de interlocução para poder falar um pouquinho mais detalhado das práticas de trabalho, dos espaços, das ferramentas. Estamos juntos nessa construção.
E o mais importante, vamos juntos, né? Da gente conseguir cuidar do nosso bem-estar para a gente poder entregar o nosso melhor. Então, obrigada, Léo, pela parceria, não só hoje, Valeu. como na jornada inteira. Valeu demais, gente. Obrigado pela presença de vocês, participação, né, com as questões aí, que a gente pôde captar.